Meu parceiro, dentre todas as entrevistas de Carlo Ancelotti desde que ele pisou aqui em solo brasileiro como técnico da seleção brasileira, essa daqui foi a que mais me chamou a atenção. Ele cedeu aqui uma entrevista pro Jornal Nacional, lá na Globo, já tá aparecendo na Globo o homem, e ele que é conhecido comumente aí, mano, como um cara ali que consegue lidar muito bem com o vestiário, com o ego dos jogadores, e também por ter trabalhado já com muitos jogadores BR brasileiros. Ele até cita aqui, ó: dos 34 brasileiros que já treinei, apenas um tive problema. Ele não chega nem a citar o nome desse jogador. Vamos ver a fala dele e entender o porquê que teve essa treta toda? Uma larga experiência com jogadores brasileiros, foram 34 ao longo. 34, sim. O brasileiro funciona mais de qual maneira? Dell'aspetto personal é No aspecto pessoal, são pessoas fáceis de lidar, tranquilos, bastante humildes na maioria. Treinei 34 e não lembro de ter tido problema com nenhum. Talvez com um, mas não vou te dizer quem. Treinado 34, se penso ter um problema com alguém, creio que não. Pode ser com uno, mas não te lo digo. E qual foi o melhor? Bem, melhor. Ele vai falar aqui qual foi o melhor e ele vai falar que foi o Ronaldo, o fenômeno. O pessoal aqui embaixo, rapaziada, já começa a especular um monte de nome. O que me surpreendeu foi isso daqui. Cara, como o pessoal tem uma birra com o Neymar. O Ancelotti nem chegou a trabalhar ainda com o NJR. Mas o pessoal já tá falando isso daqui, ó. Eu, depois de ler comentários falando que o Neymar, sendo que o Ancelotti nunca trabalhou com o homem, o mago David Jones, cara, calma aí, né, rapaziada? Aí tem o pessoal aqui até falando o nome de Endrick. E Endrick, né, rapaziada? O Endrick não teve nenhum problema sério com o Ancelotti. Até que me chegou o meu parceiro e vejo também vários comentários como isso daqui. Por que Rivaldo? Aí o cara até colocou aqui, ó. É o Rivaldo, ele não aceitou ser reserva na época de Milan, vivia um grande momento na seleção, era atual campeão do mundo e ficou puto por ser reserva do Kaká, que tinha acabado de chegar na Europa. Aqui a gente tem até uma declaração completa, uma matéria completa de por que o Rivaldo é esse único jogador brasileiro que causou problema com o Ancelotti. E aí fica a percepção, dentre 34, você ter problema só com um, esse um aí ele deve ter uma cabeça, um estrelismo muito maior do que os outros, né? Porque o Ancelotti, ele sempre foi um cara aí que soube muito gerir isso. Ele sempre conversa com os jogadores, tenta levar tudo da melhor maneira possível, e pra ter tido treta com o Rivaldo, a gente já pode ver aí que é um jogador, né? Era um jogador que tinha uma personalidade forte. O único brasileiro que Ancelotti teve problema é o Rivaldo. O brasileiro chegou ao Milan um mês depois da Copa do Mundo de 2002 e nunca se firmou como titular. O técnico já era o Ancelotti. Os dois chegaram a discutir porque Rivaldo não aceitou ficar no banco em um jogo do campeonato italiano. Se for ali o que o meu parceiro tá falando, banco pro Kaká, que tinha acabado de chegar na Europa. A história é contada pelo próprio treinador no livro Liderança Tranquila. Em setembro de 2002, em um jogo contra o Modena, Itália, Ancelotti chamou Rivaldo para dizer que ele ficaria no banco logo na primeira vez que foi relacionado. Rivaldo não gostou e disse: Rivaldo nunca fica no banco. Caralho, ele se denominou na terceira pessoa. Rivaldo nunca fica no banco. Que isso, né, meu Deus do céu. Ancelotti tentou contornar a situação dizendo ao brasileiro que ele não teria feito a pré-temporada completa. Olha lá, tem os motivos, né? Mas que seria titular no próximo jogo. Mesmo assim, Rivaldo continuou chateado e foi embora da concentração. Ai, o estrelismo. Aí a gente tem que ouvir esse pessoal lá do passado metendo a bronca no Neymar. Vocês já viram o Neymar fazer uma parada dessa daqui? Apesar que o Neymar era craque, né? Nunca ficou no banco. Poucas vezes ficou no banco ali, sem ser por motivo de lesão e tudo mais. Aí a gente vê, né? Aí a gente vê a hipocrisia. No final da história, Rivaldo acabou acatando a decisão de Ancelotti, sim, porque ele é o treinador e tem um papel ali superior ao do jogador na hierarquia do clube, e ficou no banco. Ele entrou no segundo tempo, jogou 22 minutos da vitória do Milan por 3-0. E aí eu tava vendo aqui, rapaziada, de fato, o Rivaldo ele não tem ali uma boa relação ou não tem uma boa percepção com o Carleto Ancelotti. Olha o que ele falou ainda quando tava naquele começo de nome do Ancelotti e o começo também do Diniz na seleção. Rivaldo fala sobre Diniz na seleção
ainda dá tempo pra desistir do Ancelotti. Cara, tem coisas que envelhecem muito mal, mas aqui até que não vou criticá-lo, tá? Aqui eu achava que o Diniz podia dar muito certo na seleção. Ele vinha de um bom trabalho no Fluminense, iria ser o técnico ainda campeão inédito da Libertadores com o Fluminense. Na minha cabeça, pô, se ele tá conseguindo fazer um trabalho absurdo desse aí no Fluminense, ele com jogadores de um nível um pouco mais elevado ali na seleção brasileira, tá maluco, o homem vai conseguir fazer chover. Só que não foi realmente isso daí que aconteceu, né? Com o Diniz ali a gente perde pra Uruguai, consegue empatar em 0-0 com a Venezuela jogando no Brasil. Desculpa, rapaziada, pode ser o que for, a seleção brasileira que for, mas empatar em casa com a Venezuela, mano, é difícil, tá? É difícil. Ele ainda teve uma outra aspas, que foi essa daqui, ó, tá aparecendo aqui pra vocês. Deixa eu mostrar aqui. A seleção brasileira não pode esperar treinador. Diniz é o ideal pra ir até a Copa do Mundo. Acabou que não teve uma longevidade ainda muito grande o Diniz. Bora ver essa declaração do Rivaldo completa? O Rivaldo fala sobre a ida do Ancelotti para a seleção. Se liga aí. O Brasil por ser pentacampeão, jamais tinha que esperar qualquer um treinador, né? Porque você é pentacampeão, você já teve os melhores jogadores do mundo e mesmo com todo respeito ao Ancelotti, que é um grande treinador, uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, tive a possibilidade de ser treinado por ele, mas o Brasil não tinha que esperar nenhum treinador, acho que tinha que dar sequência, né, para o Fernando Diniz, que para mim é um treinador ideal para ir até a Copa do Mundo. Acho que não precisava. E eu ainda acredito que o Diniz vai ser o treinador para a Copa do Mundo. Aqui ele já deixa bem claro que não tem nenhuma rusga ou nenhum problema com o Carlo Ancelotti ali, pessoalmente. Mas teve essa briguinha de ego na época do Milan. E o Rivaldo, ele sempre apareceu aí com declarações na mídia falando essa parada aí que na opinião dele, tudo bem, é a opinião dele, que tem que ser técnico brasileiro, que não sei o que, não pode ser gringo na seleção. Ele meio que é o pessoal ali do Penta também, que não queria o Ancelotti, Cafu, que deu umas alfinetadinhas, mas agora já passa um paninho, já se conformou que o Ancelotti é o técnico da seleção. Mas sei lá, né, rapaziada, eu acho que esse pessoal aqui parou no tempo e não entenderam que hoje o futebol brasileiro já não tá no topo. O treinador brasileiro não tá mais no topo. Não dava pra gente continuar mantendo a seleção brasileira e o futebol brasileiro dentro de uma redoma e não permitir que o melhor possa trabalhar na seleção. Cara, a gente vai falar que a gente tem um treinador que é no nível do Carlo Ancelotti, brasileiro. O treinador brasileiro hoje quase não tem vaga em clube aqui no Brasil, pai. Tá ligado? Não consegue fazer bons trabalhos aqui. Quando fazem bons trabalhos aqui no Brasil, em nível de seleção e nível mais alto, passa um vexame. Diniz, Dorival vinha bem no São Paulo e no Flamengo. Quando assumiu a seleção, viu que a seleção era de um tamanho muito maior do que ele é de técnico, sabe? Tem problemas. E aí também, ó, uma parada que me deixou bem descontente, essa visão aqui do Luxemburgo, cara, que deu um piti gigantesco quando o Casagrande aqui comentou sobre a repercussão, o tamanho do Ancelotti, um cara gigante, tá dando uma visibilidade ainda maior para a seleção brasileira. Cara, o Luxemburgo ficou maluco. Ah, a seleção já é muito grande, a gente é vira-lata de estrangeiro. Meu parceiro, olha como isso daqui tem a ver com ego, rapaziada. Como esse pessoal do passado que construiu uma história aqui no futebol brasileiro, cara, se coloca no topo do topo, onde o Brasil não tá mais. A gente tem que reconhecer isso. Individualmente os jogadores sim, mas na parte de gestão, na parte de técnico, esquece, irmão. Olha o chilique que o cara dá, a briga que ele tem aqui com o Casagrande. Poucas vezes fiquei aqui do lado da opinião do Casagrande, mas, pô, aqui a gente tem que dar razão pro cara, se liga só. O mundo que tava na lista de a gente tá vendo as imagens aí, Casal. Foi um acontecimento. E o lance é o seguinte, só uma coisa, Falcão, não é, antigamente, na época de 82, por exemplo, todo mundo parava para ver a convocação por causa dos caras que iam ser convocados. Falcão, Zico, Sócrates, Cerezo, Júnior e tal. Hoje, parou para ver o treinador que vai convocar os jogadores. Bom demais. A estrela do momento da seleção brasileira é o Carlo Ancelotti. Isso dimensiona muito o tamanho dele. Claro, com certeza. Só dá uma... E aí, ó, vangloriando, dando prestígio pro tamanho que tem o Ancelotti. Olha o piti agora que o Luxemburgo vai dar. Pegando esse gancho aqui, eu acho isso muito ruim para nós brasileiros, com todo respeito ao que está acontecendo. Excelente, o Ancelotti está aí, muito legal, é um cara vitorioso, é um cara que tem um conhecimento fantástico de futebol, mas mostra como nós estamos vivendo. Porque a seleção brasileira, ela por si só,
ela já é uma atração mundial, cara. Mas não estava sendo, né? Mas não estava sendo por quê? Então, de repente, veio um cara para fazer ela não ser tudo de bem, novo. mas aí tá tudo bem. O contexto que eu quero falar é o seguinte, o Ancelotti veio e botou um peso no treinador estrangeiro dentro da seleção brasileira, que sempre foi o peso. Sim. Então, como é que nós vamos discutir isso com o futebol brasileiro? Não é questão do Ancelotti, nós vamos discutir isso com o futebol brasileiro. Essa discussão para que venha um treinador de fora, com todo o respeito, com toda a competência dele, para botar peso, onde nós sempre tivemos peso para ir para uma Copa do Mundo. Essa para mim é a discussão. Sim. Isso daqui é evidente, é só a gente ver os resultados da seleção nos últimos anos. É vexame contra a Argentina, é 7-1, é toda vez que pega um europeu em Copa do Mundo, não consegue passar, mela a fralda, caga, não consegue, disputa de pênalti, não consegue converter. A gente já foi eliminado de Copa América em fase de grupos. A gente esquece, ali em 2015, não me lembro, não recordo ao certo como é que foi quando o Dunga assume a seleção. Foi vexame. A gente não ganha lá de Costa Rica em Copa América com Dorival Júnior no ano passado. Pô, a seleção tem seu peso, mas não vive bom momento e aí vai manter nessa mesma toada? Vai manter com o técnico brasileiro? Vai manter de uma forma que não tá progredindo e tá óbvio que não tá progredindo? Cara, isso daqui é muito ego, rapaziada. É colocar o futebol brasileiro lá no topo, onde já foi no passado e hoje não é mais. Só que o pessoal tem uma dificuldade absurda de reconhecer isso. E, cara, qual que é o problema de chegar um técnico do gabarito do Carlo Ancelotti e, pô, contribuir aqui com o trabalho, tá ligado? Não tem problema nenhum. Tá louco, pai. Mas é que tava enfraquecida, tá meio esquecida, o torcedor mas, Mauro, não tá dando bola, Casa Grande, vou te falar, ninguém ligava mais pra Mauro, lista. nós estamos discutindo uma coisa maior do que seja o Ancelotti, é a seleção brasileira. Sim, nós estamos discutindo o Neymar. O Casa tem a opinião dele, eu tenho minha opinião, claro. Tá certo? O técnico da seleção brasileira, seja o Ancelotti, ou seja o Falcão, ou seja qualquer um, ele vai ter que conversar com alguém. Sim. Faz parte da conversa, faz parte de uma relação de grupo, de você se identificar com fulano, com ciclano. Não que tenha obrigatoriedade de convocar o fulano, mas de conversar. Agora, como falamos anteriormente, eu sou favorável ao Neymar. Mas nesse momento o Neymar não poderia ir para a seleção brasileira. Né? Qualquer treinador que estivesse lá não poderia convocar, porque ele não está mostrando que merece ser convocado, não está mostrando que está em ponto para ser convocado. A minha discussão é maior, tá certo? Porque, olha só, onde estão os técnicos brasileiros? Isso é importante. Nós estamos falando de seleção brasileira. Onde estão os técnicos para ser técnico da seleção brasileira? Como é que nós vamos voltar com isso aqui? Nós estamos jogadores hoje, os jogadores jogando no futebol europeu, tá certo? Caracterizando que os jogadores brasileiros estão totalmente adaptados ao futebol europeu, tá certo? Nós, quando fomos campeões do mundo, a última seleção que foi campeã do mundo, jogadores que estavam lá fizeram sucesso no Brasil primeiro. Ronaldo, Rivaldo, Cafu, Roberto Carlos, você vai por aí fora. Todos fizeram sucesso, depois de 3, 4 anos fazendo sucesso no Brasil, foram embora. São jogadores que não estão ainda dentro da cabeça do torcedor brasileiro como tem que estar. Então, para mim, o mundo estava aqui vendo o Brasil sensacional, mas a minha discussão é muito maior do que isso aí. O problema é que eu acho que vai rolar um adesivo aqui, ó, deixa rolando aqui. O problema é que o pessoal ele parou no tempo. Ele não vê que hoje é muito diferente do que era ali no passado, tá ligado? Lá em 2002, quando a gente venceu a Copa do Mundo, todo mundo começou aqui no Brasil, ficou 3, 4 anos. O mundo mudou, cara. O futebol mudou. 17, 16 anos, já tem proposta milionária que clube aqui no Brasil acaba não segurando. O último aí que deu pra segurar foi o projeto que o Santos fez junto com o Neymar, que aí o Neymar fica de 2009 até 2013 ali no Santos, e aí foi o último. Depois disso, completa 18 anos e vaza. Isso daí eu nem concordo, eu acho que tinha que deixar ficar aqui um pouquinho mais, que depois vai pra lá, acaba não jogando. Tem um exemplo aí do Hendrick, isso daí eu até concordo, só que o mundo mudou, tem que aceitar, rapaziada. Vai chegar aí 50, 60 milhões de euros, aí não vende, o moleque se machuca, e aí o clube vai ficar naquela, tem que vender. O moleque já vai querer ir, já vai querer disputar uma Premier League, uma La Liga, uma Champions. E aí não tem isso, cadê os treinadores brasileiros? Pô, mano, e os resultados dos caras, até no mercado interno, não estão conseguindo mais trabalho. Palmeiras é gringo, Felipe Luiz agora é um diferencial, mas São Paulo é gringo, até outro tempo atrás o do Corinthians era gringo, mano, o do Cruzeiro que tá fazendo uma grande campanha lá, o Leonardo Jardim, acho que é o nome, é gringo.
Botafogo é gringo, o Fluminense tá agora com o Renato Gaúcho. É complicado, cara. Não tem variação, não surgem novos técnicos brasileiros. Não sei se é por causa de oportunidade ou porque estão defasados. Sim. Porque agora tá tudo graça. Tá bem aqui. Agora tá tudo bonito. Tá tudo bonito. O Ancelotti fez isso certo, o Ancelotti fez isso certo. Daqui a pouco vai vir as pancadas como é normal. Como é normal que venha. Não tá tudo bonito tá hoje. Tudo caótico. Tá tudo feio. Tá tudo não, Casagrande, você entendeu o que eu quis falar, Casa? Eu tô dizendo o seguinte, tá tudo bonito que o Ancelotti convocou. Onde estão os nossos treinadores? Cadê os nossos treinadores? Os caras, onde eles estão? A pergunta é certa. O que eles fizeram para evoluir dentro do futebol mundial? Casão, me perdoe, Casão. É isso, cara. Me perdoe, Casão. O Ramon não Casão, me perdoe, Casão. Casão, me perdoe. Me perdoe, porque parte da imprensa foi execrando os treinadores brasileiros. Tá ultrapassado, o Filipão não presta mais, o Mano não presta mais, o Luxemburgo não presta mais. É quando nós tínhamos essa experiência para passar para os outros. Acabou isso. Então, Vanderlei, a parte da imprensa vem há muito tempo desprezando os treinadores brasileiros. Há muito tempo. Só teve treinador brasileiro até agora. Oi? Só teve treinador brasileiro até agora. Então, e nós ganhamos com treinadores brasileiros. E perdemos com treinador brasileiro. Não. Estamos no fiasco. Nós somos pentacampeões com treinador brasileiro, rapaz. Vanderlei, não podemos esquecer isso. Nós somos pentacampeão em 2002. Nós estamos em 2025. E aí, rapaz? Antes de 2002, nós passamos tanto tempo sem ganhar, rapaz. O que aconteceu depois? E nós ganhamos. E vamos ganhar. Ou você acha que tem que ser campeão toda a Copa do Mundo? Nossa, Vanderlei, eu não estou falando isso, nós estamos discutindo o treinador, parece, não estamos discutindo o título. Mas vamos saber. A minha defesa é diferente. A minha defesa é o seguinte: execrar os técnicos brasileiros passaram a não prestar. Execraram porque eles fizeram mau trabalho na seleção brasileira. Não fizeram mau trabalho, não. Porque tem o técnico brasileiro, aqui, Casagrande, com todo respeito, aqui nós somos cachorro vira-lata, essa é a grande verdade. Nós aqui não prestamos e o de fora vem aqui e presta muito. Não tem nada contra ele. O primeiro estrangeiro que vem. Você não pode usar esse discurso de vira-lata, porque foi o primeiro treinador estrangeiro que veio. Casagrande. Só teve brasileiro até hoje. Ele não está se referindo à seleção. Os clubes. Estou falando em geral. Só tem jogador. Mas tudo bem. Clube é clube. Mas eu estou discutindo o treinador da seleção brasileira que não é brasileiro. Eu estou discutindo o futebol brasileiro, Casal. Quantos treinadores tivemos aqui de fora? 14 num Campeonato Brasileiro. Isso 14, daí eu concordo com você. 14 treinadores. Eu concordo também com muitos jogadores estrangeiros brasileiros. Eu acho que muitos jogadores estrangeiros no futebol. Cara, aqui o Casagrande, vamos ser sinceros, engoliu o Luxemburgo. Engoliu o Luxemburgo. Meu parceiro, que aula, cara. Ai. O Casão aqui foi pra cima. E aí, ó, pra gente ver, por isso que eu gosto do Felipão. Ele levou 7-1 e tudo mais, mas é o último campeão do mundo. Olha a diferença de postura em reconhecer que tá chegando alguém grande, alguém que tem estofo, alguém que tem currículo, alguém que pode sim acrescentar para a seleção brasileira. Olha a diferença de postura. Se liga aqui, ó, na declaração do Felipão, ele foi perguntado qual conselho que ele poderia dar pro Ancelotti. Vamos ver? Eu dou um conselho ao Ancelotti? Não. Eu não seria capaz disso porque não tenho essa capacidade. Mas diria que os atletas devem se entregar muito mais do que vem acontecendo para que nós chegando à Copa do Mundo, possamos ter uma possibilidade. Eu dou um conselho. Você vê? Não se colocando acima, somos vira-latas. Qual é, né, mano? Ainda teve isso daqui, rapaziada, na apresentação do Carleto Ancelotti, ainda mais evidenciando aquilo lá que o pessoal do passado não quer muito bem da seleção. O único cara que teve presente do Penta, mas aí a gente não sabe ali se a organização da CBF entrou em contato com todo mundo para querer se manifestar. Mas aqui, ó, do Penta, só Rogério Ceni mandou um recado para Carlo Ancelotti. Os caras torcem muito contra e nem disfarçam. É evidente, né, mano? Até o Cafu, que trabalhou com o cara na época de Milan, ficava dando aquela alfinetada, o cara ainda contratado pelo Real Madrid. Olha lá, a turma do Penta querem ser lembrados para sempre como os últimos campeões. Tenho a Juseira, a Cafu e companhia. 10º goleiro. Mas tava lá. Se você tivesse lá, você ia falar também. Só quem mandou foi o Rogério Ceni e o Kaká. Os dois têm algo em comum. É São Paulino? É isso? E aqui, rapaziada, teve mais uma fala aqui do Felipão sobre essa chegada do Ancelotti, que ele falou isso daqui, ó, conversa. O conselho de Felipão deu a Ancelotti nos bastidores da seleção brasileira, ó. Nos papos, como revelou o próprio Felipão, a dupla relembrou a troca no comando do Chelsea em 2009, quando o Ancelotti substituiu o brasileiro, então eles já tiveram contato antigamente, né? Hoje, coordenador técnico também contou que tem cidadania italiana.
Conversamos não só sobre jogadores, mas sobre nossas vidas. O Felipão disse fora dos microfones, contudo, foi um conselho para ajudar Ancelotti a se blindar de qualquer tipo de interferência externa em seu trabalho aqui no Brasil. Isso daqui é muito importante, tá? Siga suas convicções. Se for errar, erre com suas ideias. Aconselho responsável pela conquista do Penta no Japão, na Coreia do Sul em 2002, segundo a reportagem. Na segunda, antes de Ancelotti anunciar sua primeira convocação, teve o encontro dos dois lá na apresentação. É um prazer, uma alegria, uma satisfação e uma felicidade estar contigo. Da hora, mano. Atitude aqui, ó, sem palavras para Felipão, né? Dando o devido reconhecimento para um cara aí que tem história, que chega para agregar ao futebol brasileiro e não ali com uma birra, pô, tá tirando espaço. Foi, vai, mano. Deixa aqui nos comentários, rapaziada, o que vocês acharam disso, essa tretinha aí que teve no passado de Carleto Ancelotti e Rivaldo, e esse show de estrelismo aí que muitas vezes a gente vê de personalidades do Brasil com o ego lá em cima, que não pode vir nada de novo, tá ligado? É complicado de Lucha, Cafu, Rivaldo. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês, assim que der vou estar respondendo, vou estar deixando aquele like. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, rapaziada. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal que vai me ajudar demais. Valeu e até o próximo vídeo.